Muito bom dia, que bom estar com você nessa manhã, iniciarmos o dia louvando e agradecendo o nome de Deus, estudando um pouco da sua palavra. Mas antes de nós iniciarmos a mensagem, eu quero chamar nesse momento para que nós possamos juntos louvar e engrandecer o nome de Deus através do louvor. Vamos juntos cantar? Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações, nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida dê. Serei fiel até o fim. Agora que nós já louvamos, antes vamos ter uma palavra de oração para juntos estudarmos então a Santa Palavra de Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Querido Deus e maravilhoso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por iniciarmos essa manhã estudando a Sua Palavra. Falaremos sobre um tópico muito importante do livro, os valores que nos movem. Que a Sua Santa Palavra seja sempre para nós um instrumento de transformação diária. Abençoe todos aqueles que estão participando conosco nessa manhã. Esteja abençoando a saúde, a vida de cada uma dessas pessoas. E que o Seu Espírito Santo nos ajude a compreender as verdades bíblicas nessa manhã. É o que nós choramos no nome de Jesus. Amém.
Hoje nós vamos meditar um pouco na leitura do livro Herdeiros do Reino, no capítulo Os Valores que nos Movem, capítulo 17. E existem alguns tópicos que eu achei bastante interessante que eu quero compartilhar com vocês. Inicialmente, o capítulo fala sobre a história de um fanático. Eu não sei se você em algum momento já foi chamado de fanático, pelo menos eu não gostaria de ser chamado de fanático, mas no contexto do livro, William Wilberforce, ele foi um parlamentar britânico que durante muito tempo, desde 1791 a 1805, ele tentou votar uma emenda ali no parlamento. O seu desejo insistentemente era levar com que aquelas pessoas entendessem a importância de votarem o fim da escravatura, do tráfico de escravos britânicos. Esses escravos, então, eram utilizados nos campos trabalhando com a cana-de-açúcar. E ele insistentemente fez com que várias pessoas voltassem a sua atenção para esse tema tão importante. No entanto, diante de alguns fracassos, foi até chamado de fanático. No entanto, em 1907, William conseguiu, então, fazer com que as pessoas se atentassem para a importância da votação para que esses escravos não mais trabalhassem nos campos da cana-de-açúcar. Eu fico me perguntando às vezes que na verdade esse homem não foi um fanático, na verdade ele foi um herói. Ele lutou pelos seus valores, por aquilo que acreditava. Será que ele era cristão? Por que lutar tanto pelo fim da abolição da escravatura, sendo que o seu benefício não seria tão grande assim? Mas quando olho para a Bíblia, eu vejo algumas pessoas que apresentam para nós a importância dos valores. Os valores movem as nossas convicções ou não. E o livro de Daniel apresenta para nós episódios que nos fazem entender a importância da convicção religiosa, dos valores. Como, por exemplo, quero iniciar com você a leitura da Bíblia, baseada no livro de Daniel, capítulo 1, no versículo 8. Você pode acompanhar comigo. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. O contexto do capítulo 1 ele é bastante conhecido, pois o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Daniel, os jovens e vários outros de uma linhagem real foram levados para servirem ao rei. Eles se transformariam então em futuros sacerdotes. E um primeiro teste aconteceu aqui na vida de Daniel e também desses jovens, o teste do alimento. Em Levítico capítulo 11, nós temos uma lista de alimentos que são puros e alimentos impuros. Tanto Daniel como aqueles jovens sabiam qual era o desejo de Deus para a vida deles e que eles não deveriam comer daqueles alimentos. Então eles decidiram, eles resolveram firmemente não contaminar-se com aquele tipo de alimento. Imagine a cena, pois a desobediência ao rei poderia ter trágicas consequências. Daniel e aqueles jovens poderiam ser levados à morte, mas eles preferiram ser fiéis às suas convicções e aos seus valores, a perder de vista aquilo que eles tanto sonhavam, que era a sua fidelidade a Deus. Eles se mantiveram fiéis e a fidelidade deles, colocada em xeque, eles conseguiram passar nesse teste. E durante 10 dias comeram um alimento que Deus havia instituído e eles estavam bem mais fortes do que os demais jovens que haviam se alimentado do alimento que não era um alimento próprio. Um outro texto que me faz refletir um pouco sobre a fidelidade, sobre a convicção e sobre os valores apresentados no livro de Daniel está no capítulo 3. Você pode acompanhar comigo? Capítulo 3. Daniel, capítulo 3, no versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Um outro teste que Daniel e os jovens passam é o teste da adoração. Agora, no capítulo 3, eles são provados em ser fiéis a Deus ou adorar
a estátua que o próprio rei havia feito. E mais uma vez teria uma grande consequência. Se eles fossem fiéis aos seus valores e às suas convicções e desobedecessem à ordem do rei, seriam lançados na fornalha. Que história linda, né? Mais uma vez nós vemos que eles permaneceram fiéis. Eles preferiram ser lançados na fornalha a desobedecer à ordem de Deus. E aqueles jovens, então, passando nesse teste, receberam um grande milagre. Eles receberam um milagre porque na fornalha, ali estava com eles a proteção divina. E eu aprendo uma lição muito importante nesse texto. Quando nós somos fiéis aos nossos valores, às nossas convicções, quando nós servimos a Deus e acreditamos assim estar fazendo da forma correta, quando necessário for, Deus agirá em nosso favor. E nós vemos claramente que o próprio Cristo estava com eles na fornalha. E a história ela continua e nós encontramos agora o próprio Daniel mais uma vez sendo testado. No capítulo 6, o rei agora escolheria 120 governantes. E desses 120 governantes, 3 deles teriam uma função mais específica, trabalharia mais diretamente com o rei, coordenando os demais. E desses 3, Daniel, então, foi escolhido para ser aquele que lideraria todo esse grupo. Agora, uma coisa acontece quando nós somos fiéis. Muitas vezes a nossa fidelidade incomoda as pessoas. E Daniel agora seria constantemente observado pelos demais opositores que se levantavam. E capítulo 6, no versículo 4, nos mostra que por mais que eles procuraram formas de acusar Daniel, eles não encontraram. Então agora Daniel passaria por uma dura prova. Eles sabiam que a única forma que teriam de tentar colocar Daniel contra a parede era se eles levassem a Daniel ser testado na fidelidade do seu Deus ou levar Daniel colocando em xeque a sua própria vida. E a Bíblia nos relata no livro de Daniel que Daniel, quando ficou sabendo disso, de todo o contexto que estava acontecendo, da ordem do rei, que aqueles que não adorassem o rei poderia ser levado à cova dos leões, Daniel ele buscou a oração. E Daniel então se dirige para a sua casa e de janelas abertas ele vai orar. A Bíblia relata que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. E às vezes eu fico me perguntando, nós já sabemos o caminho para chegarmos ao sucesso da nossa comunhão com Deus, a oração. Será que nós temos orado como Daniel orou? Será que nós temos buscado contato com Deus como Daniel buscou? Eu acredito que quando Daniel olhava em direção a Jerusalém, não tinha algo místico ali, mas na verdade, olhar em direção a Jerusalém lembrava Daniel o Deus que ele servia, lembrava Daniel os seus valores, fazia com que Daniel não se esquecesse de onde ele havia vindo. Embora Daniel estivesse na Babilônia, Daniel não vivia para a Babilônia. Daniel estava no contexto entre pagãos. Os seus colegas de trabalho eram pagãos. Os seus amigos eram ímpios. Mas Daniel em nenhum momento esqueceu dos seus valores. Isso nos traz uma grande lição. Como nós temos agido na faculdade, cercado por pessoas que não acreditam no criacionismo como nós acreditamos. Pessoas que não acreditam na Bíblia como nós acreditamos. No ambiente de trabalho, cercado por pessoas que nos finais de semana convidam você para estar em lugares que não são os lugares que Deus quer que você esteja. Será que nós temos permanecido fiéis nesses lugares, na faculdade, no trabalho? Como os nossos vizinhos nos enxergam? Daniel preferiu servir a Deus e ser lançado à cova dos leões, a desobedecer e ir contra os seus valores. E eu acredito que nós também precisamos ser fiéis como Daniel foi.
E quando eu olho agora para a Bíblia, no capítulo 6, no versículo 10, diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel não mudou o seu costume, não era algo pontual, era algo que Daniel já estava acostumado a fazer. E isso, acredito eu, é o que fazia com que o caráter de Daniel fosse aperfeiçoado a cada dia. Os momentos a sós com Deus. E então, nós percebemos que algumas lições são importantes quando nós estudamos a respeito da vida de Daniel. Daniel nos ensina que nós precisamos cuidar da nossa alimentação. E dentro dos nossos valores, dos nossos princípios, a alimentação é um pilar muito importante. Daniel nos ensina que nós precisamos ser fiel a Deus, mesmo que isso custe a nossa vida. E é a cada dia, nos nossos momentos com Deus, a sós, no estudo da palavra de Deus e na oração, que nós vamos aprender a aperfeiçoar o nosso caráter. São essas pequenas coisas hoje que nos levará um dia a estarmos firmes para as duras provas que nos aguardam nos finais dos tempos. Que nós possamos meditar na palavra de Deus e buscar tempo em oração com Deus, para que dessa forma estejamos preparados, que os nossos valores continuem sendo baseados na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, durante o nosso dia, passar tempo de qualidade com Deus. Nesse momento, eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a fechar os seus olhos para termos uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque nós aprendemos, através do livro de Daniel, a importância que os valores têm. E esses valores, os nossos fundamentos, estão na palavra de Deus. Precisamos ser firmes e convictos. Os nossos valores precisam estar fundamentados na palavra de Deus e estar sólidos para que assim, nos momentos de dificuldades que um dia virão, nós estejamos preparados para enfrentar esses momentos. É no contato com Deus e através da oração que nós fortalecemos a nossa vida cristã. Abençoe cada uma dessas pessoas que estiveram conosco nessa manhã e que juntos possamos nos lembrar que precisamos estar firmes e convictos quanto aos valores. Abençoe-nos, nos guarde e nos proteja nesse dia. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar com vocês nessa manhã. Olha, você não pode faltar amanhã. Amanhã você vai aprender um pouco sobre as profecias de Deus e o Deus das profecias com o pastor Cláudio. Até amanhã, que Deus te abençoe e tenha um excelente dia.